Olá, estamos ao vivo aqui no perfil da Integrative. Eu sou Maria Amélia de Alvarenga e Drummond, eu sou nutricionista. E agora nós vamos começar a aguardar o pessoal entrar. Eu vou acenando aqui para o pessoal. Isso aí. Olha só, eu já vou... Chagar Celita Rocha entrou. Ótimo, nós vamos acenar. Hoje a gente vai falar sobre intestino saudável, alimentação. Eu vou colocar aqui, ver se eu consigo registrar o nome da live. Vou fixar aqui, ótimo. Alimentação para a saúde intestinal, como cuidar do nosso segundo cérebro. Segundo cérebro? Como assim, né? A gente às vezes fica não entendendo essa frase que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E o intestino, ele é um órgão hoje muito estudado. Até poucos anos atrás ele era apenas considerado um órgão excretor, né? E a gente tem que tratar muito bem desse intestino para a gente ter saúde como um todo, porque eu vou mostrar aqui nessa live hoje o quanto o intestino ele nos traz saúde. Estou acenando aqui. Doutora Bruna entrou, Jéssica, Michele Paixão, Corminha Chovais, todo mundo querendo saber sobre intestino, e tem que querer mesmo. E nós vamos falar assim de uma forma muito simples, e também falar assim em relação à alimentação, né? Formas práticas que a gente tem para cuidar desse intestino. Porque não adianta a gente falar muita teoria, muita coisa difícil, se a gente não conseguir, na prática, melhorar aí os nossos hábitos, nosso estilo de vida. E aí, gente, já vai mandando esse aviãozinho, já vai encaminhando para alguma pessoa que você gosta ou que você saiba aí que tem algum problema intestinal ou desconfie, né, que tem algum problema aí intestinal, que você saiba aí que tem doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, alergias. Então, assim, depressão. Então, o intestino está muito ligado a essas doenças. E a gente vai começar agora a nossa live falando o quanto cuidar do intestino é importante para a nossa saúde como um todo. Paula Lima entrando. Então, já vai encaminhando essa live para as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, que o intestino, ele não tem só aquela função. Eu aposto que se eu perguntar aí para vocês... qual é a principal função que vocês acham para o intestino? Vocês vão me falar que ou é de absorção dos nutrientes, ok, tá? Ou também de excreção. Então a gente imagina muito o intestino como um lugar que o que a gente comeu e não serviu para a gente vai excretar. Sim, ele é um órgão, ele tem uma função de excreção, tem. Isso é muito bom porque isso vai para uma outra função desse intestino, que é a detoxificação. Então, tudo que a gente não está aproveitando, a gente consegue eliminar através desse intestino, tá? Através das fezes, do que não foi aproveitado. Agora, olha que interessante, 50% do peso das nossas fezes são bactérias. Então, isso já nos mostra alguma coisa, tá certo? Gente, lembrando que qualquer dúvida, vocês vão colocando, que no final da live eu vou tentar responder todas, tá? Então, vai colocando as dúvidas, principalmente na hora que chegar na parte alimentação, pode ir perguntando. Então, 50% do peso das nossas fezes são bactérias. Então, isso é muito importante a gente perceber, que a gente tem que ter aí um equilíbrio, né, desse microbioma. O que é o microbioma? São as bactérias, são os micro-organismos que vivem, que habitam dentro da gente. Só que eles têm que habitar de forma simbiótica, em harmonia. E muitas vezes o nosso estilo de vida faz com que a gente faça um desequilíbrio, que a gente chama, dentro da nutrição e da medicina, de disbiose intestinal. Hoje é muito comum, vamos pensar aí que 80% das pessoas têm alguma queixa intestinal, gases, constipação, que é intestino preso, diarreias. Às vezes você vai num médico e faz exames, o exame de exclusão, quando você faz todos os exames e não dá nada, e a diarreia está constante, o médico fala, você tem síndrome do colo irritável.
que é nada mais, nada menos que o intestino irritado. Então, nós precisamos tratar esse intestino. Então, outra função do intestino é a digestão. A gente pensa que a digestão é só no estômago, e não, a digestão começa na boca. Então, sabe aquelas pessoas estressadas, as pessoas que estão num corre-corre, e hoje isso é muito comum, o estresse do dia a dia, a gente não tem tempo para nada, a gente também não tem tempo para mastigação, tá? Então, o que acontece? Quando a gente não mastiga, o que acontece? Esses alimentos passam maiores, a gente engole mais ar, porque a gente está abafado para mastigar, a gente engole ar e outra, chega alimento numa maior proporção no estômago, então esse estômago tem que trabalhar mais. E muitas vezes são pessoas que nem têm tanta quantidade assim de ácido clorídrico, né? São pessoas aí que têm dificuldade com digestão de proteínas. Então, por isso que a mastigação é muito importante. É a primeira etapa da digestão. Se o estômago não faz o papel dele, vamos supor, você está muito estressado, você não vai ter o peristaltismo do estômago tão bem alinhado. Isso faz chegar no intestino pedaços maiores de alimentos. Quando isso acontece, o intestino tem que fazer o dobro do trabalho dele, na liberação de enzimas, bactérias que estão lá no trato intestinal, elas têm que fazer o dobro da fermentação. Isso pode aumentar aí o nível de bactérias, desequilibrar essas bactérias e causar uma disbiose. Então, o início ali, a má mastigação, gera alimentos maiores, isso dificulta a digestão, dependendo se é uma pessoa que tem uma hipocloridria, por exemplo, uma baixa de ácido clorídrico, ou que tem dificuldade com a motilidade do estômago, ou até mesmo intestinal, isso vai gerar uma desbiose. Então é muito importante que a gente cuide do primeiro processo da digestão, passe pelo nosso estômago, esse processo ele vai continuar. Então, refeições com tranquilidade, mastigar bem, cuidar do que você coloca nesse prato é muito importante, porque já está provado que quanto mais diversificada a sua alimentação, mais você diversifica a sua flora intestinal, tá? O seu microbioma. Então, é muito importante a gente comer com variedade. E a partir daí, aquele alimento que chega no intestino, quem ajuda nesse processo, terminar essa digestão, são as bactérias. Então, essas bactérias elas vão fermentar, fazer o processo de fermentação e liberar no nosso corpo, dependendo do alimento. Então, quando a gente come muitas fibras, cascas, bagaços, essas bactérias lá no intestino, elas vão liberar ácidos graxos de cadeia curta. Que isso, para o nosso corpo, é extremamente benéfico, diminui a inflamação. Então, o nosso intestino ele tem o papel de digestão, sim, só que a gente tem que ajudar esse intestino, porque se chegar alimentos muito grandes, a gente causa uma desbiose. Então, o processo aí da mastigação, o tempo para comer, né, a qualidade. É importante que esse estômago esteja produzindo aí substâncias para fazer essa digestão, porque muitas pessoas não produzem. Então, às vezes eu como, mas o meu intestino não consegue absorver, tá certo? E outra função do intestino é a absorção. Mas para isso, o meu intestino tem que estar íntegro, né? Eu tenho que ter aí uma permeabilidade intestinal, vamos dizer assim, natural do intestino. O intestino, ele é permeável. Então, vamos pensar que isso aqui é o intestino. Tá vendo essas aberturas mini aqui? O intestino, ele tem que ser permeável. Por quê? Porque aqui passa substâncias benéficas, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, eu vou absorver, nesse intestino, ele tem que ter essa permeabilidade, mas ele não pode ser muito permeável. Então, quando eu aumento a permeabilidade do meu intestino, eu deixo passar substâncias que não deveriam. Por exemplo, toxinas, por exemplo, bactérias indesejáveis, vírus. Então, o que acontece? Quando a permeabilidade intestinal está aumentada, né, eu estou com, vamos dizer assim, meu intestino está lesionado, e eu vou falar os motivos que levam para isso, eu começo a ter alergias, eu começo a não produzir
tanta serotonina, eu começo a não absorver, por exemplo, um aminoácido essencial. Aminoácido essencial é aquele que eu preciso na dieta, meu corpo não consegue produzir. Então, se eu como lá um alimento, por exemplo, uma carne, que tem triptofano, que é um aminoácido essencial, se eu não tenho a minha barreira intestinal íntegra, o que acontece? Eu não absorvo um aminoácido que ele é essencial, ele precisa na dieta. Se eu não absorvo triptofano, eu não consigo transformar ele em serotonina. E em luz escura, essa serotonina, então quando meu quarto está todo escuro, eu apago as luzes, deixo tudo escuro, essa serotonina ela vai se converter em melatonina. Então o intestino doente, ele não vai fazer com que você tenha um sono regular, um bom sono. Então pessoas que queixam de insônia, pessoas que queixam de depressão, pessoas que queixam de desânimo, cansaço, é nesse intestino que a gente absorve. Muitas vezes eu tenho dificuldade de digestão, esse alimento chega de uma forma muito mais grosseira no meu intestino, intacta. Esse intestino precisa fazer o dobro do trabalho dele de digestão. As bactérias elas começam a supercolonizar, começa a haver um desequilíbrio, né? Porque o que é desbiose? Ou são as bactérias boas do meu intestino que estão reduzindo, né? Ou as ruins estão aumentando nessa proporção. E o que aumenta essas bactérias ruins? Estresse, né? Desequilibra essa microbiota. Eu preciso dessa microbiota para fazer essa digestão, essa fermentação, e com isso colocar aí substâncias benéficas para o meu organismo. Ao mesmo tempo, gente, açúcar, vocês já perceberam quando vocês comem muito açúcar, como é que dá gases? Muitas pessoas têm a diarreia. Por quê? Porque é um meio que fica muito concentrado. O açúcar é um meio muito concentrado. Então aquelas bactérias ficam ávidas, fermentando aquilo, dá uma distensão abdominal e muitas vezes uma diarreia osmótica. Então o organismo ele puxa a água para diluir aquele meio que está muito concentrado e gera diarreia. Toda vez que a pessoa tem crises de diarreia, eu leso essa parede intestinal, eu vou aumentando essa permeabilidade intestinal. Então é um processo que a gente tem que preocupar muito, né? Fora isso, além, então nós falamos aqui da digestão, né? A gente mal imaginava que o intestino fazia digestão, ele faz sim, né? Ele termina esse processo de digestão através das bactérias, através do peristaltismo intestinal, que são os movimentos, tá? Ele tem um papel também de excreção, com isso ele faz um papel detox no corpo, tá? O intestino ele é maravilhoso quando ele está regulado para fazer uma detoxificação do nosso corpo. Ele tem também um papel de absorção, mas para isso as minhas paredes intestinais têm que estar íntegras. E nós vamos falar como que a gente consegue regenerar mucosas, tanto através de suplementação quanto através da alimentação, que é a base. Mas também, gente, nós vamos falar aqui de funções do intestino que a gente mal sabia, né? O intestino ele tem uma função neurológica, por isso o título dessa live, o nosso segundo cérebro. E isso é relativamente novo, tá, gente? Porque no nosso intestino habita milhões, são mais de 500 milhões de neurônios. A gente pensa assim, neurônios, mas neurônios não são células que tem que ficar no nosso cérebro. Olha que interessante, existe uma conexão muito grande intestino, abdômen, cérebro. Então, o nosso cérebro tem neurônios, sim, mas o nosso intestino está irrigado de neurônios. E esses neurônios são tantos que eles são mais do que a espinha dorsal. Olha que interessante, são pesquisas que eu fiz. E olha que interessante, pelo fato do intestino ser rico nesses neurônios, ele tem um sistema neural próprio. Então, a gente chama isso de sistema nervoso entérico. Todo o nosso trato digestivo é como se ele fosse autônomo, ele funciona independente. Então, olha que legal. E isso faz com que a gente chame o nosso intestino de segundo cérebro, tá? Porque nesses neurônios a gente consegue produzir grande parte da nossa serotonina.
Claro que isso vai depender da nossa dieta, vai depender da nossa integridade, né, dessa mucosa. Então vai depender dos níveis de estresse. Por isso que no final dessa live, fiquem comigo que eu vou dar a solução. Como corrigir esses intestinos doentes? Então, se você tem depressão, se você tem, se foi diagnosticado com uma síndrome do colo irritável, diverticulite, gases em excesso, a gente vai tentar aqui ajudar um pouco, tá bom? Deixa eu ver quem que tá na live aqui. Liliane Aguiar, gestante linda, Samuel. Ah, que bom, Samuel, que vocês estão gostando. Michele Paixão. Eu tenho até medo de mexer aqui na... Vamos de Guardian, nós vamos falar do Guardian, tá, Samuel? Que é a sinergia, né, dos nutrientes. Porque muitas vezes a pessoa, né, ela pensa o quê? Ah, o intestino precisa de vitamina D, que nós vamos falar mais ou menos os nutrientes que o intestino precisa. Ah, o intestino precisa de vitamina D, o intestino precisa lá de probióticos, né, que são os lactobacilos, precisa de pré-bióticos, que são fibras, precisa de glutamina, que é um aminoácido, que os enterócitos, que são as células do intestino, ficam ávidas ali pela glutamina. A gente tem hoje um produto, né, um suplemento, e isso é tecnologia, é a indústria farmacêutica, através dos nutracêuticos, através dos suplementos. A gente não está falando de medicamento, a gente está falando de prevenção, a gente está falando aí de evitar doenças, né, que é o Guardian. Então o Samuel falou e é muito bem, é uma sinergia, né? A gente não precisa ficar usando cada hora uma coisa, vários comprimidos, é um produto só. Então é maravilhoso. E também, gente, então por isso o intestino é o nosso segundo cérebro, e nesse segundo cérebro a gente tem essa produção aí, claro que independente de serotonina, e a serotonina, gente, ela é apenas um desses agentes químicos que o intestino produz, e esse intestino ele tem uma ligação com o sistema central. Então olha que legal, né? Do mesmo jeito, é uma via de mão dupla. Então imagina uma BR, né, que tem duas mãos, né? E aqui vem carro do lado de cá e carro do lado de cá. Então, do mesmo jeito que o intestino manda mensagem para o cérebro manda mensagem para o intestino. Então, vocês já viram aquela frase assim, eu estou enfesado? Quando você está com fezes retidas, né, aquelas fezes paradas, vocês vão começar a observar que aquilo dá estufamento abdominal, dá gases, né, que é isso. O intestino fica com aquela sensação de fezes incompletas, você vai no banheiro e ainda fica com um pouco de fezes retida. Aquilo ali a pessoa sente que não está bem. Ela fica com mau humor, às vezes ela fica com um sentimento de empachamento. Isso daí é o seu intestino mandando uma comunicação para o seu cérebro que você não está bem. Ao mesmo tempo, a via de mão dupla, imagina a BR, são duas vias, mão e contramão. O cérebro também envia mensagem para o intestino. Então imagina aquela situação, gente, eu estou estressado, ou então eu estou muito ansioso para acontecer algo. Ai meu Deus, vontade de ir no banheiro, né? Então o intestino também comunica com o cérebro também comunica com o intestino e vice-versa. Então é muito interessante a gente também pensar no tratamento do intestino em relação às nossas emoções, tá? Por quê? Porque em relação à nossa alimentação, o que a gente coloca para dentro. A gente tem que pensar no intestino numa outra função que eu ainda não falei, de imunidade. Então 70% das nossas células de defesa estão aonde? No nosso intestino. Então, a gente não pode falar de imunidade sem falar de intestino. Então, também é outra função desse órgão que, de tempos para cá, ele está sendo considerado um rei, tá? Então, a gente tem que cuidar mesmo desse intestino. E endócrino. Por que endócrino? Vamos pensar que endócrino a gente imagina hormônio. O que é a serotonina? É um hormônio neurotransmissor. Ela habita, ela fica, 90% dela está no nosso intestino. Ou seja, para que serve serotonina? Uma das funções é o peristaltismo intestinal. Ela mesma controla esse peristaltismo. Também ela tem função no humor, ela tem função no sono. Lembra daquilo que eu falei? Que
a serotonina, ela vai virar o quê? Melatonina em luz escura. Então é muito importante a gente pensar aí em intestino íntegro para a gente cuidar das nossas emoções. Serotonina, quem está recheado de serotonina tem menos ansiedade. Então tem a ver até com a ligação do peso. Sabe aquelas pessoas muito ansiosas? Pode ser uma queda de serotonina, produção de serotonina. Então é interessante a gente tratar esse intestino. Pessoas muito depressivas, síndromes psiquiátricas. Então é interessante a gente olhar esse paciente como um todo. Excesso de gases. Então quando eu falo de alergia, quando eu falo de pele inflamada, eu estou falando sim de intestino. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Então assim, nós somos um sistema e cada vez mais o intestino ele está participando ativamente desse sistema, né? As descobertas estão muito grandes nesse sentido. Então, agora o que nós vamos falar? A gente já falou dessa via de mão dupla, a gente já falou, né, o que é essa desbiose intestinal. Então, eu tô marcando aqui, ó. Né? Alguém perguntou aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Síndrome do intestino irritável. Quero saber tudo. Na verdade, a síndrome do intestino irritável, gente, ela o diagnóstico é feito por exclusão. O médico te vira de ponta cabeça. Se na colonoscopia não deu nada, mas você tem queixas, tá? Vamos dizer assim, os seus sintomas clínicos, diarreia, você sente estufamento abdominal, mais crises de diarreia e constipação, mas muita diarreia, urgência de ir no banheiro, o médico fez todos os exames, não deu nada, ele fala, você tem síndrome do colo irritável. Então, a síndrome do colo irritável, nós temos que tratar esse intestino. E depois eu vou falar dos 6 R's, tá? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, eu tenho diarreia, tá? Então eu vou repor meus probióticos. Probióticos são suplementos que vêm com as bactérias benéficas para recolonizar o nosso intestino. Só que muitas vezes esse intestino, ele teve tanta diarreia, ele foi tão lesionado, tá? Que só colocar lactobacilos, probióticos ali não vai resolver o problema. Você tem que regenerar mucosa, você tem que deixar esse intestino voltar a permeabilidade dele normal, ele está hiperpermeável. Então ali está passando tudo que não deve. E outra, você está deixando de absorver. Então são pessoas que podem emagrecer, são pessoas que podem aí, diminuir a absorção de alguns nutrientes e ficar depressivo. Então a pessoa perde muita massa magra, então vai gerando aí o próprio desconforto, que a pessoa tem urgência de ir ao banheiro, então a pessoa começa a ficar mais dentro de casa, então o social fica ruim. Então você tem que tratar esse intestino, tá? Fezes que boiam, geralmente, são fezes que têm mais quantidade de gorduras, tá, gente? Então, assim, pode rever. E os estudos mostram que quando pode ser uma desabsorção, tá? Quando tá boiando demais, ou pode ser porque você tá ingerindo demais, o intestino tá excretando aquilo que tá em excesso, tá? Então, assim, a doutora Márcia tá aí, mandou coraçãozinho. Samuel, vamos de guarda. Samuel tá que fala do guarda. Muito bem, Samuel. Então é isso mesmo. Então, gente, ou você tá ingerindo demais, ou você tá com problema de desabsorção, tá? Então você tá eliminando muito aí. E as pesquisas mostram que açúcar, tá? Excesso de sacarose, aquele açúcar de mesa, e tá dentro dos produtos industrializados, e muita gordura, principalmente gorduras dos industrializados, pode gerar uma desbiose aí, tá? As bactérias ruins, elas ficam ávidas por antinutrientes, vamos dizer assim. E aí elas fermentam muito e dá todo o problema, tá? Então agora, gente, o que nós vamos falar? O que agride esse intestino na prática, tá? Má alimentação. Então eu já falei aqui do açúcar, agride o intestino? Agride. Porque ali você vai dar preferência para alimentar as bactérias que não são tão benéficas. Então pensa nas nossas bactérias, no nosso microbioma, como se fosse um bichinho de estimação. A gente vai cuidar do bichinho de estimação com o que ele gosta de comer.
Então, se eu tenho lá no meu intestino bactérias e eu só dou para essas bactérias alimentos que favorecem o crescimento das ruins, daqui a pouco eu estou todo inflamado, eu estou com alergias, eu vou estar com gases, eu posso aumentar a permeabilidade do meu intestino e com isso não absorver tanto. Então, na verdade, às vezes a pessoa fala assim, mas eu como de tudo, mas às vezes você não absorve. Então, isso você tem que estar observando, tá? Então, uma alimentação industrializada, cheia de química, corante, conservante. Nós fizemos uma live aqui sobre a leitura de rótulos. Então, tá vendo como que é importante ligar um assunto no outro? Comer mais comida de verdade. Agora, igual a Jéssica me perguntou ali, síndrome do colo irritável. Pode ser um motivo, pode ser uma parasitose. Por exemplo, eu peguei um paciente que teve xistose no início do ano. A xistose acabou com o intestino dele e a recomendação que ele teve era de comer comida de verdade. Sim, tem que comer comida de verdade. Só que aí nós temos que ver também o papel das fibras, porque é uma pessoa que o intestino já está lesionado. Então ela já está numa crise constante de diarreia. Então eu tenho que ver a diferença entre fibra solúvel e insolúvel. Fibra solúvel, o próprio nome já diz, ela é solúvel na água do meu intestino. O que é algo solúvel? É algo que solubiliza, é algo que vira um gel. Esse gel acalma a parede do meu intestino. E geralmente as fibras solúveis, elas puxam água, ou seja, elas deixam as fezes mais macias, porém com forma, mas elas não deixam, elas não irritam o intestino, elas acalmam, tá? Então eu vou dar um exemplo. Vamos pensar no miolo da maçã, não estou falando da casca. Ou a pera, bem macinha, ou uma abóbora moranga. Quando eu mastigo aquela maçãzinha, que é igual a rapinha do neném lá, por mais que eu mastiga, vai virar um purê. Isso lá no meu intestino acalma, isso é fibra solúvel, tá? Então isso vai acalmar uma síndrome do colo irritável. Agora, uma pessoa que está com diarreia, eu mando ele comer comida de verdade, mas eu não explico isso para ele, vamos supor que ele come uma couve. Por mais que ele mastigue essa couve, o que vai acontecer? Vai gerar um resíduo. Esse resíduo faz uma cosquinha no meu intestino, é como se eu estimulasse as paredes do meu intestino, ele vai aumentar o movimento de peristaltismo. Então, isso é bom para quem está com o intestino ressecado. Então, a gente tem que saber diferenciar fibras solúveis das insolúveis, alimentos laxantes de alimentos constipantes. E isso o nutricionista pode fazer por você. Por quê? Junta tanta informação. Às vezes é um paciente, muitas das vezes, um paciente que está com o intestino irritado, que a gente vê que ele está com uma permeabilidade aumentada, ele vai ter que retirar o glúten. Por mais que existam profissionais que são a favor do glúten, a gente vê na prática clínica que na hora que o paciente retira certos alimentos, na maioria das vezes glúten e leite, a melhora, e a gente usa uma dieta interessante aí, né, entendendo de fibras solúveis e insolúveis, acaba o problema. Agora, se é uma pessoa que está com o intestino lesionado, nós temos que reparar. Então, os 6 R's, que nós vamos falar dele agora, como cuidar desse intestino, né? Então vamos só finalizar aqui, ó. O que agride meu intestino? Má alimentação, química demais, industrializados, corantes, conservantes, açúcar faz as bactérias ruins predominarem. Outra coisa, gordura demais, principalmente as gorduras dos industrializados. Sabe aquele desequilíbrio na dieta que a gente falou lá nos 5 sabotadores do emagrecimento? Quando a pessoa tá ou tanto ao céu ou tanto ao mar, gordura é legal sim, mas não pode ser só gordura. A gente tem que equilibrar os macronutrientes, tá certo? Muitos alimentos alergênicos, tanto que nos rótulos vem, tá, gente? Pode conter traços de amendoim, pode conter traços de castanha. Um intestino que está irritado, que está com diarreia, muitos não vão tolerar, pelo menos numa fase inicial, até a gente reparar esse intestino, algumas oleaginosas, tá? Porque elas podem vir com micotoxinas, elas têm muita fibra insolúvel, então assim, e são também, vocês já ouviram falar assim, não, o amendoim é remoso, porque realmente, tanto que tem pessoas que comem amendoim e a pele estoura, isso pode ser aí uma resposta intestinal para esse amendoim, ou seja, você não tolera bem alimentos, então a gente tem que observar muito
a resposta clínica, aquilo que eu estou sentindo. Eu, por exemplo, eu posso comer queijo? Posso. Mas se eu comer o queijo hoje, beleza, eu tenho lactase, que é uma enzima que digere essa lactose, tá? E não vamos falar só de lactose, não. Vamos falar aí de proteínas lácteas, principalmente a caseína, que não é bem digerida pela maioria das pessoas, principalmente em idade mais avançada. Então, vamos supor, hoje eu comi o queijo, ok. Eu aguento, fico super bem. Amanhã, ok. Depois de amanhã, se eu insisto, meu intestino vira pedra. Tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que a pele estoura. Eu, por exemplo, a minha pele, ela fica assim, 2 dias comendo uma mãozinha de amendoim e minha pele estoura. Então, a gente tem que observar muito as reações que o corpo da gente nos traz. Tá? Então, um dever de casa aí para vocês é observar, né? E muitas vezes é uma alergia tardia, né? Quando eu falo de alergia, não é aquela alergia, mas às vezes é um sintoma tardio. Então, começar a observar aí a resposta que o alimento te traz. Então, um dos primeiros 6 R's é a retirada. Nós vamos remover, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente percebe ou que potencialmente pode fazer mal para o intestino. Quais são eles? Muitas pessoas não toleram amendoim, castanhas nesse início, tá? Glúten, então é interessante vocês estarem buscando na internet o que tem glúten, o que não tem, aprender a ler rótulos, tá? É importante. Leite e derivados, não é para qualquer pessoa. Lá no meu canal do YouTube, gente, eu tenho um canal do YouTube que eu faço com muito carinho, 3 vídeos por semana. Muitas receitas sem leite, eu faço, tem playlist lá sem glúten, sem leite, receitas gostosas. Tem receitas sem açúcar, sem adoçante, tá? Tem receitas que eu uso xilitol, eritritol, que são adoçantes mais naturais, mas que tem que tomar cuidado, tá? Porque são considerados polióis. Polióis são, vamos dizer assim, açúcares de álcool, tá? Que eles podem causar aí uma fermentação a mais no intestino que não está tão equilibrado. Então, assim, quanto menos açúcar, quanto menos adoçante, melhor para o intestino, tá certo? Outra coisa que pode lesar o intestino são parasitas, tá? Então, caso desse paciente meu que teve uma cistose, lesionou o intestino dele, então a gente vai ter que reparar esse intestino. Não é só alimentação, não é só reinocular, não é só dar prebiótico, que são fibras, não é só dar probióticos, que são as bactérias boas. A gente tem que reparar. E existem nutrientes que ajudam nessa reparação. O próprio estresse, gente. Teve uma gestante que eu atendi, que ela tá tendo muito gases, mas ela não tá dormindo bem à noite. Então, ela tá e o neném ali, ela tá mastigando tudo muito rápido. Então, a gente tem que perceber que esse estresse, ele muda até a forma que a gente alimenta, né? Interfere na mastigação, interfere no peristaltismo, na produção desses neurotransmissores. Então, é muito importante a gente cuidar do estresse, tá? Que dentro dos 6 R's, nós vamos falar de reequilibrar. Nós somos um sistema, corpo, mente e espírito. Não adianta achar que o sistema do intestino é um só. Eu preciso cuidar do meu emocional. Lembra que eu falei? O cérebro não manda mensagem para o intestino, mas o intestino também manda para o cérebro. Então, se eu estou estressado, se eu sou um paciente, eu sou uma pessoa que tem uma síndrome do colo irritável e eu estou tendo diarreia direto, se eu fico estressado, meu intestino ele vai aumentar os movimentos peristálticos e isso impulsiona as fezes. Se eu alimento mal porque eu estou estressado, ou eu não mastigo direito, isso vai chegar a alimentos mais intactos no meu intestino, isso gera uma desbiose. Então a pessoa também tem que observar se ela digere bem, né? Então eu como carne, ela fica o dia inteiro no meu estômago, tem uma coisa errada. Ou você não tem motilidade intestinal, você produz poucos ácidos aí, né? O estômago, ele é meio fraquinho. Então, a gente precisa ver essa pessoa nessa etapa aí. Eu preciso mastigar melhor, eu preciso introduzir digestores, né? Vamos dizer assim, enzimas digestivas, né? Então, é importante a gente perceber tudo isso dentro do tratamento integral do intestino, tá bom? Então, já falei aqui de açúcar, joia. Agora, nós vamos para os 6 R's, que é um tratamento, tá, gente? É uma forma da gente olhar para o intestino. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, quais são os sintomas que eu tenho? É pele?
É depressão? É ansiedade? É falta de sono? É alergia? Vamos dizer assim, sintomas mais nítidos intestinais, como gases demais. Teve até uma live que a pessoa, vamos falar de gases, hoje é o dia, né? Intestino muito preso, igual eu falei, custei descobrir que era o queijo. Então, assim, é batata. Se eu comer queijo 2, 3 dias seguidos, porque eu prefiro queijo do que pão. Eu sou uma ratinha de plantão. Então, se eu tomo o meu cafezinho com queijo, 3 dias seguidos já era. Eu posso comer a linhaça que for, a chia que for, posso beber a água que for, que meu intestino fica preso. E aquilo dá uma sensação muito ruim. Então, nem fezes muito líquidas, nem fezes muito presas é interessante. Até porque as fezes muito presas, elas vão ficar em contato com essa parede intestinal e ali tá cheio de toxinas e essas toxinas, elas vão ali mudando a expressão dos meus genes ali, né? Eles vão como se fosse intoxicando a minha parede intestinal. Então, tudo vai levando para um processo ruim, né? Uma doença intestinal. Ao mesmo tempo, diarreias constantes também vão lesando essa parede. Então, na escala de Bristol, né, uma escala que vocês buscam na internet, vocês vão ver que fezes, o formato da fezes é muito interessante. Que ela tem que estar num formato salsicha mesmo, né? Ela não pode estar muito líquida, não deve ficar muito despedaçada, a não ser que você coma mais fibras e tudo. Mas não pode ter um sentido de urgência o tempo todo e nem ficar lá 3, 4 dias sem ir ao banheiro sentindo sintomas ruins, tá certo? Então vamos lá para os 6 R's, né? O primeiro R é aquele que eu falei, vamos remover. Remover o quê? Os alergênicos, os potencialmente inflamatórios, por exemplo, o glúten. Né? O glúten está muito presente no trigo, na cevada, a aveia não, mas ela muitas vezes vem contaminada, porque na mesma fábrica que faz, então a gente tem que ver se ela está sem glúten ou não, tá? E também a pessoa perceber aí, remover parasitas, então o médico, né, ele vai passar aí um antiparasitário, se for o caso. Remover o que mais aqui? Os industrializados, contaminantes. Às vezes você vai lá num biofísico e vê que a pessoa está com metais pesados. Então, será que não é interessante a gente passar um quelante aí, diminuir esses contaminantes, né, esses metais? Também é interessante a gente diminuir o supercrescimento de bactérias. Como que é isso? Removendo da alimentação alimentos que fazem esse supercrescimento de quê? De bactérias ruins. Então, açúcar é um deles, né? Alimentos com muito teor de gordura, quando a dieta não está equilibrada, muitos industrializados. Então, eu estou diminuindo aí alimentos que alimentam as bactérias ruins. Então, tudo isso a gente tem que ter consciência. Quando é um paciente com diarreia, eu tenho que remover o quê? Fibras insolúveis. Então, eu tenho que remover linhaça, eu tenho que remover chia, eu tenho que remover cascas, eu tenho que remover alimentos que, quando eu mastigo, desce aquele resíduo. Vamos pensar aí na casquinha da linhaça. Por mais que eu mastigo linhaça, ela vai descer com resíduo, vai incomodar um pouquinho meu intestino e eu vou aumentar o peristaltismo. Ou seja, eu tenho que remover isso da dieta de um paciente com diarreia. Tá? Constante. Agora, um paciente que a queixa é o contrário, constipação, não, vamos colocar semente de linhaça, chia, mas eu não posso, nenhum dos casos, esquecer de quê? Da água, né? 70% do nosso corpo é água. E fibras não funcionam sem água. Então, principalmente se é um paciente constipado, se eu der fibra e não der água, o que vai acontecer? Essas fibras, elas vão ressecar. Imagina você comer na farofa, né, seca. É isso que acontece lá no intestino, você vai engasgar. Então, hidratação o tempo todo é muito importante, até para a excreção do intestino. Porque o intestino, ele absorve vitaminas, minerais, aminoácidos, ele absorve eletrólitos, né? Junto com a água. Por isso que a gente precisa de hidratar essas fezes. Então, a água é muito importante também, até para a excreção, para o processo de detoxificação.
Quer fazer uma drenagem linfática natural? Água. Então, às vezes, a pessoa fica com medo de beber água porque vai inchar. Só vai inchar se você comer errado. Muito açúcar, porque é um meio muito concentrado, muito sal, muito sódio, né? Então, quinó, sazon, temperos prontos, miojo. Se comer essas coisas, linguiça, salsicha, embutidos, você vai ultrapassar insoluto, né? E um meio que está muito concentrado, que é o nosso interno, quando eu bebo água e o meio está muito concentrado, ele vai reter. Para quê? Para diluir aquele meio muito concentrado. Agora, se o meio está em harmonia, essa água ela vai servir só para hidratação e detoxificação. A urina tem que estar da cor da água do vaso. Urina muito amarela é sinal de desidratação, é sinal que as fezes vão ressecar, é sinal que a sua pele vai craquelar, então mais água, né? Ninguém quer craquelar a pele. Então aí as mulheres ficam loucas, né? Aí elas vão beber muita água. Falou que é envelhecimento, acabou. É só a gente falar isso lá na consulta que elas começam a tomar tudo direitinho. Olha só, pessoas que estão com intestino, vamos dizer assim, não estão com a mucosa do intestino íntegra, estão com a microbiota desequilibrada. O que acontece? Muitas pessoas reclamam que foi tomar um kefir, que é um alimento probiótico. O que é um alimento probiótico? É aquele que tem bactérias, ele foi fermentado e nele se multiplicou bactérias, que pra gente é ok, é legal, tá? Pra gente fazer essa recolonização. Então, o que acontece? Tem pessoas que usam kefir, ou tem pessoas que comem lá um chucrute, que é um fermentado de repolho, e a gente pode fermentar qualquer legume, gente, é maravilhoso. Eu tenho lá no meu canal tepache ou aluá, que é um fermentado de abacaxi. Você pode fazer de maçã e realmente fica com as bolinhas subindo. Foi a primeira vez que eu fiz, achei fantástico, tá? É um fermentado de frutas. Eu fiz com a casca do abacaxi, você pode fazer. E depois você pode comer aquele abacaxi fermentado, ele fica meio azedinho, assim, é bem legal. Então, gente, tem pessoas que reclamam que quando come um alimento fermentado, a barriga estufa. Ou quando come fibra. Por exemplo, eu tenho uma receita lá no meu canal que é o pão com psyllium. A base desse pão é psyllium, a farinha dele. Então, ele é low carb, ele é ótimo para intestino. Só que teve pessoas que comeram ele, a barriga fez assim, ficou dura. Porque essa pessoa com certeza está com um desalinhamento dessa flora intestinal. Então, é como se essas bactérias não dessem conta de fazer esse processo de fermentação, tá? Também, às vezes, a quantidade que a pessoa ingeriu. Então, fibra, gente, é 25 a 40 gramas por dia. Se a gente come muito mais que isso, também não é interessante para o organismo. Então, às vezes, a pessoa comeu grande volume para o que ela estava acostumada, porque o pão é bem concentrado em psyllium. Então, muitas vezes, dependendo desse intestino, é interessante que a gente faça uma dieta pobre em food maps. Que no inglês, gente, na verdade são siglas que definem, né, food, né, o F de fermentáveis, o O de oligosacarídeos, que são açúcares. Por exemplo, um exemplo de oligosacarídeo é a rafinose do feijão, da lentilha. Tem pessoas que não toleram bem esses alimentos. Então, existe um processo que a gente faz, que é o remolho. Lá no canal tem o processo do remolho. Vocês colocam aquele feijão, aquela leguminosa, quem tem gases, intolerância, pode fazer um teste, tá? Deixa aquele feijão ali 24 horas, pode ser até 48 horas, trocando essa água. Eu gosto de colocar um pouquinho de limão, umas gotas de limão, porque aí você usa um starter, que é o limão, para uma fermentação natural. Então, você acaba fermentando esse feijão, essa leguminosa, ervilha, lentilha, grão de bico, toda leguminosa a gente deveria fazer isso. Tá? E eu ainda cozinho com um pedacinho de gengibre, que o gengibre ele é excelente para diluir os gases no intestino. Então, chazinho de gengibre também é ok para quem tem muitos gases, tá? Mas muitas vezes é necessário reduzir, fazer uma dieta mais pobre em carboidratos fermentáveis. Então, os oligosacarídeos, o feijão, os disacarídeos, por exemplo, um disacarídeo é a lactose. Então, ela é, sim, para muitas pessoas, um alimento que não vai ser digerido, né? O leite, por exemplo, e os derivados.
E também o P aí é de polióis, que são o xilitol, o eritritol, que são os que a gente tem mais costume. Então, existem na internet tabelinhas com alimentos mais ricos em food maps e mais pobres em food maps, né? Que no caso aí a gente deve usar alimentos com menos carboidratos menos fermentáveis, que é essa sigla. Então procura na internet aí essa tabelinha que vocês podem, se vocês têm muito gases, antes de recuperar reparar essa flora, é interessante que o nutricionista entenda também dessa tabelinha, dessa dieta mais pobre em food maps. Por quê? Porque, por enquanto seu intestino ainda não dá conta, ele vai dar uma retirada, né? Que a gente falou lá de remover, que é a primeira etapa para você cuidar desse intestino que está doente. E, ao mesmo tempo, esse nutricionista vai reparar. E aí entra o Samuel, né, Samuel? Vamos de guarda. Porque, na verdade, qual nutriente que o intestino precisa além de comida de verdade, além de água? O intestino precisa de vitamina D. O intestino precisa de vitamina C, que tem a ver com regeneração de mucosas. O intestino ele precisa de glutamina, que é um aminoácido essencial, que a gente precisa na dieta. Mas vamos pensar aí em pessoas que não comem carne. Será que eu não precisaria suplementar essa glutamina? Então, o organismo ele precisa de, vamos dizer, fibras, né? Que a gente fala aí os prebióticos. Então, a gente tem que olhar esse todo. E muitas vezes é um paciente que está em urgência. Ele está tendo crises de diarreia, ele está sofrendo muito com a constipação intestinal e às vezes somente a alimentação não vai ser suficiente para a gente recuperar essa integridade da mucosa num tempo de tratamento. Então, pergunte o seu nutricionista, pergunte o seu médico sobre o Guardian. Eu mesma estou tomando, tá? Eu estou tomando o Guardian. É um tratamento de 3 meses. Tenho pacientes já com resultados grandiosos, juntando dieta e suplementação. A gente não pode ter aí, né, um preconceito com a suplementação, porque ela vem para nos ajudar. Então, muitas vezes a gente não consegue uma dosagem terapêutica através da alimentação. E a gente precisa da suplementação para a gente depois não precisar da medicação. Porque muitas vezes, tratando o intestino com suplemento, eu deixo que esse paciente tome lá um remédio psiquiátrico. Porque às vezes a depressão dele, né, as mudanças de humor, todo o baixo astral desse paciente está relacionado ao intestino. Às vezes eu deixo que esse paciente tome um medicamento controlado. Então é muito importante a gente usar, ou às vezes um anti-histamínico uso contínuo, porque as alergias não passam. Né? E aquela pessoa ali não entende por que ela é tão alérgica. Então é muito importante a gente pensar na suplementação como auxílio aí de uma prevenção, para não precisar ir para uma medicação. Então, geralmente o tratamento do Guardian são 3 meses, junto com a remoção do que está fazendo mal, junto com essa reparação, porque esse Guardian vai ter todos os nutrientes que o intestino precisa. E também, aí vem junto a recolocação. Nós vamos recolocar o quê? Mastigação, que está faltando? Nós vamos colocar enzimas digestivas, porque esse paciente não digere bem. Ele reclama comigo que a carne fica o dia inteiro no estômago. Então, essa carne está chegando de uma forma mais íntegra no intestino, isso está gerando desbiose, gases, constipação, várias outras coisas, né? Então, assim... será que eu vou ter que suplementar, né, eu vou ter que ter um suplemento aí para melhorar a digestão no estômago desse paciente, na hora que chegar no intestino não ficar melhor para esse paciente, tá? Então, a recolocação é isso. Depois eu tenho que reequilibrar. E outra, gente, não é uma fase separada da outra não, tá? Tudo caminha muito juntinho, é um tratamento. Aqui nós estamos colocando assim para vocês entenderem. Mas o reequilibrar é desde o início. Reequilibrar a meditação. Ah, mas meditação não adianta para mim. É porque você está muito agitado, tá? Então começa a colocar aquele sonzinho lá no YouTube, 432 MHz, né? As ondas sonoras, acalme seu pensamento. Deixa vir o que vier, mas para 1 minuto do seu dia.
Vai fazer uma atividade física que você quiser, né? Isso faz liberar substâncias aí benéficas. Se você tem intestino preso, vai melhorar seu movimento peristáltico do intestino, vai reforçar aqui o core, né? A sua parede abdominal, isso faz o intestino funcionar melhor. Então, controle e gerenciamento do estresse, né? Óleos essenciais. Então, por exemplo, o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é maravilhoso. Se você não tem o óleo essencial, chazinho de hortelã, ele é maravilhoso. Ele tem um óleo essencial que acalma o intestino. Se eu tenho muito gases, um chazinho de gengibre. Só não fazer queimando demais, né? Então, faz numa que você suporte, mas você sinta o gengibre. Vai melhorar demais os seus gases. Diminua aí açúcar, excesso de gordura. Mas, então, você tem que reequilibrar, é o todo. Depois, reinocular. Essa fase é separada assim. Depois que você reparou o intestino, o nutricionista, o médico, ele vem com acrescentar, reinocular o que ele acha que é viável para você. Então, ele vai te pedir para usar mais fermentados, alimentos fermentados, para ter uma dieta saudável. Agora, ele vai poder reintroduzir aos poucos as fibras, vai te pedir para comer o feijão um dia e ver como que você fica. Então, o reinocular, né, é a base de prebióticos e probióticos. É uma fase que vem depois da reparação, depois que o paciente já está estabilizado. E por último é a reavaliação, com 30, 60, 90 dias. Então, a gente entende muito na medicina integrativa que o paciente precisa ser acompanhado, né? A gente não trabalha com sistema de consultas. Hoje eu te vejo, depois eu te entreguei a dieta, nunca mais eu vou te ver. Não, a gente precisa de um acompanhamento. Provavelmente, né, você vai precisar de um acompanhamento. Para quê? Para você ver se esse intestino realmente está sanado aí do problema dele. Você vai ficar um tempo sem ver o nutricionista, sem ver seu médico, para depois, quando a gente marcar de novo, a gente ver se tá tudo ok para você viver com o conhecimento. Então, por isso que eu falo para os pacientes, né? Deixa eu ver as horas, que eu falo muito, faltam 8 minutos. Por isso que eu falo do conhecimento, pesquisem, tá? Essa tabelinha do Food Maps, vai lá no meu canal, eu faço com muito carinho, os seguidores estão aumentando, eu estou muito feliz. Tem lá como fazer o remolho das leguminosas. Então, assim, tem muita dica legal, receita sem glúten, sem leite, para você que já sabe que faz mal. Se você ainda não fez o teste, comece a retirar esses alimentos que eu falei. Se o seu intestino está solto, começa a observar fibras mais solúveis, pesquisa na internet, agenda lá comigo na Integrative uma visita, tá, gente? É gratuito, vocês vão lá, me falam o problema de vocês, se gostarem num segundo momento, vocês podem estar marcando, tá? Mas é maravilhoso o tratamento, eu tenho certeza que vale muito a pena, tá? Quando a gente olha para a saúde como um todo. Stevia faz mal? Não. A stevia, gente, até hoje é o adoçante que eu mais já vi, tanto os profissionais mais renomados, quanto, né, nos estudos, a stevia 100%, porque existe stevia combinada, às vezes vem enganação, por isso é importante ler rótulo. Tem aqui, na Integrative aqui, uma live só sobre rótulo, às vezes tá lá stevia, mas tá lá assim, com ciclamato, com sacarina, então é 100% stevia, ok. O que as pessoas reclamam da stevia é o sabor. Então, vá diminuindo ao máximo até você conseguir ficar sem stevia, sem nada. Daqui a pouco você acha abacate doce, limão doce, tá? Quanto menos você coloca açúcar na boca, menos você molda as papilas gustativas para o doce. Isso vale para tudo, para o sal, para a gordura. Você começa a achar sabor no natural. Qual o melhor alimento para ajudar a eliminação e sensação de evacuação incompleta? Fibra, isso aí significa que você está comendo pouca fibra. E muitas vezes a pessoa come fibra, mas bebe pouca água. E às vezes, aquele caso meu, eu posso comer fibra, mas se eu comer o que me faz mal, meu intestino prende. Então, observar a remoção. Porque às vezes você está comendo um alimento que faz mal para o seu intestino, ele prende, no meu caso é o leite, mas não é o leite, é o queijo, porque eu não gosto de leite. Mas eu amo queijo. Quando eu como, ele me prende. Eu posso beber a água que for, eu posso comer a fibra que for, que o meu intestino vai virar pedra, gente. Então, observe o corpo. Nem sempre é falta de fibra,
Nem sempre é falta de água. Muitas vezes é retirar aquilo que te faz mal, tá? Pode dar evacuação incompleta. Eu também, queijo prende muito meu intestino. É o Vernaz, eu acho que pode ser parente da doutora Márcia. Gerro Vernaz. O intestino dela é igual ao meu, gente. Ela é minha mesma coisa de intestino, minha amiga de intestino. E é pra muita gente, gente. Rosa Alexandrina, essa é minha pacientinha lá do SUS. Lemon pepper é tempero pronto e faz mal? Pois é. O lemon pepper, gente, muitas vezes vem até sem rótulo. Mas você prova ele, eu já provei nessas casas de produto natural, eu falo, o que tem nele que salga ele? E muitas vezes é o tal do glutamato monossódico. Então a gente tem que achar um lemon pepper aí, que você prova ele, não tem sal, porque eles vêm com realçador de sabor, tá, gente? Então é preferível usar uma cúrcuma, né? É preferível usar um sal. Tem lá no meu canal, vai lá, tem um sal de ervas maravilhoso. Sofro muito de constipação. Água, fibras, exercício físico, controle e gerenciamento do estresse e também retirar aquilo que faz mal. Então, são esses 6 R's. E vai no nutricionista, vai no seu médico, pede para prescrever os nutrientes que reparam aí, um suplemento que repara a sua mucosa intestinal. Porque com a constipação ali, ó, pode ser que seu intestino já não está tão íntegro, né? A mesma coisa vale para diarreia. Tá bom, gente? Eu acho que eu respondi a dúvida de todo mundo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, tá? Pela audiência. Vocês são top. É um desafio para mim estar aqui, mas prazeroso, porque toda vez eu consigo, eu vou lá e venço, tá? Mas saibam que eu faço com muito carinho. E aguardo a visita de vocês lá na Integrative. Vai me visitar, vai visitar a doutora Márcia, a doutora Bruna. Todo mundo lá é muito bacana, tá bom? É uma medicina, eu sempre falo isso, do futuro, que já acontece aqui em Patinga. Com excelência, tá bom? Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live que eu vou pensar num tema. Pode deixar aqui, gente, até lá no meu Instagram, aqui no Instagram da Integrative, sugestões de temas de nutrição, tá bom? Que é o que eu acho que eu sei mais, tá bom? Um beijo!